Olá, malta jovem! Chegou a hora nice, a hora da juventude moçambicana. Animação, debate, aprendizado. Temas que abrangem a sociedade moçambicana. E, é claro, entretenimento. Nessa hora, você ficará a par de todos os assuntos que agregam valor à nossa juventude moçambicana. Atenção à contagem. 5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a Hora da Malta. Olá a toda a juventude deste país, sejam bem-vindos à nossa Hora Nice, a Hora da Malta. Esse programa Nice para todos os jovens, para todos aqueles que querem desenvolver, principalmente o jovem. O jovem não pode ficar atrofiado, sabe que tudo que não desenvolve atrofia, né? É necessário nós desenvolvermos, aproveitarmos a juventude para desenvolver o lado bom das coisas, desenvolver a sabedoria, a inteligência. E quando isso não acontece, muitos jovens se cansam, sabe? Não tem mais vontade de progredir na vida, de avançar na vida. É um cansaço até físico também. Quantos jovens já acordam cansados? Os pais vão convir comigo, né? E esse fulano aqui é preguiçoso, não quer fazer nada, só dorme e está sempre a reclamar quando vai fazer algo. Pois é, quando há falta de desenvolvimento, de motivação, de ânimo, vem um cansaço físico, vem um cansaço mental. Quantos jovens estão cansados mentalmente, emocionalmente, psicologicamente, e com isso vem também o cansaço da vida. Esse é o nosso assunto de hoje, cansado de viver. É assim que você se sente? Essa vida aqui tá off, tá bad, não tem motivo nenhum de viver. Enfrento muitos problemas com a minha família, em casa. Eu não tenho mais motivos para que viver. Wait, calma aí, que o programa de hoje vai te ajudar a mudar essa mentalidade, a mudar essa ideia. Para que isso? Você que está me acompanhando agora, que às vezes pensa assim, poxa, a cena é morrer, a cena é desaparecer, é sumir. Você está agora solitário, né? Está aí triste, acabou de chorar, depressivo, amargurado, angustiado, cansado de viver. Esse é o nosso assunto. Vários motivos levam jovens a estarem cansados de viver. A depressão, a rejeição, os abusos sofridos na infância, traumas psicológicos, traumas que vêm, né, desde a infância, traumas são terríveis, né? Enfim, muita coisa leva as pessoas a se cansarem, a pensarem que não tem mais jeito para viver. Pois é, nós vamos mudar essa mentalidade hoje e o nosso programa vai te ensinar a isso. Conhece alguém que se sente assim? Alguém que sempre comenta coisas do gênero? Chame essa pessoa, chame ela para essa hora. A Hora da Malta de hoje vai ajudá-la a mudar a mentalidade, a mudar a forma de ser. Eu quero já agora chamar aquele nosso quadro muito top, muito fixe. É momento de aprender. Aqui na Hora da Malta você aprende. Sim, como aprende? Você sabia? Vem aí na Hora da Malta. Olá, malta! Estamos aqui mais uma vez para mais uma edição do Você Sabia? Malta, vamos lá comentar, vamos lá dar opiniões, vamos lá escolher temas, vamos lá escolher diversificar, vamos lá ter uma interação. Eu já disse, vou voltar a dizer, eu estou a falar de temas que eu gosto e perguntei se continuo ou não. Disseram que eu continuo e vou continuar. Então vou interagindo, agora vamos descansar animais, vamos falar disto, vamos interagir para que o programa seja nosso e não da malta aqui, da Hora da Malta. Pegaram a dica, não é? Então, doutora Animal, let's go! Bom, eu trago uma curiosidade sobre os golfinhos. Você sabia que os golfinhos comunicam-se uns aos outros? Tipo, eles chamam-se... Não, não, eles, né, têm um sotaque que chama um pelo outro. Não que os golfinhos não que os golfinhos falem, mas aquele som deles, né, é um sotaque do câmbio, eles chamam uns aos outros, assim. Não sei se você vai perceber, a Miranda
Sim, mas né, não que os golfinhos falem sim, porque mesmo Sim, mas, nós... sim, não estamos- falar tipo como nós humanos falamos. É que nós também estamos em emitições. Sim, mas. Os golfinhos estão em emitições, também estão a falar do jeito E deles. são sotaques diferentes, tipo. Inglês, Xangana, tudo da parte dele. Tem golfinhos, já falei Xangana, inglês. Não, tipo, trazendo pra cá, nós falamos assim, português, inglês, xangana, outras línguas, né? E como eles são animais, tipo, são esses sotaques que eles usam. Não que eles falem xangana, assim, usam deles. Ok. Tipo, não sei se entendeu. Entendeste? Assim como eu expliquei. Entendi, doutora Me animal. explique mais uma vez, tipo, aí, tu saber Eu não vou explicar dos compreender. golfinhos, não. Não tem golfinhos lá no espaço, então eu não vou falar de golfinhos. Sim, mas. Só para ficar explícito, eles não falam como nós falamos, só é um som que eles imitem que dá esse sotaque, assim. Perfeito, ok. Eles não falam. Sem mais delongas. Sem mais delongas, vamos a isso, vamos para o espaço. Então, mais uma vez vou destruir certos conhecimentos populares. Por que o céu é azul? Essa eu sei. O céu não é azul, só para responder, não é azul. São os raios, sei lá, do que deixam ele assim azulado. Isso ela sabe. Por quê? Porque são os raios que não sei o que deixam ele azulado. E acho que podemos ficar por aqui e terminar o programa, não é? Não, São queremos, raios, não. Explicação. Mas ok, a provocação foi interessante porque o conhecimento geral que há é que o céu é azul porque reflete o mar, a cor do mar lá. Sim. Nada disso, nada Não. disso. Então, é tão simples quanto isso. A luz que o sol emite, na verdade, é uma junção de todas as cores do arco-íris, Sim. nesse caso. Exatamente. Então, nessa luz toda que ele emite, há uma que se destaca ou que se espalha melhor que as outras, que é a luz azul. Por quê? Por causa da sua frequência. Então, nós conseguimos ver mais a luz azul. Mas a coisa muda de figura quando o céu se põe. Porque a luz azul, como se espalha muito, já não consegue já alcançar os mínimos. Então, as luzes que se destacam nesse momento são aquelas amarelo, laranja, qual é a outra mesmo? Vermelho, aquele pôr do sol, pôr do sol bonito. É que aquela luz azul que se espalha com alta frequência, Quando o sol já se põe. ela já não consegue alcançar. Então, tem aquelas cores. Mas isso é só porque nós temos a atmosfera que vai criando esse efeito. Por quê? Porque assim, se fosse assim na Lua, seria diferente. Porque o que acontece na Lua? Na Lua, de dia e de noite, o céu está preto, está escuro. Por quê? Porque não tem atmosfera. Mas ok. Então, malta, não sei o que tem uma luz que depois é que azul. Perceberam, não é? Então, nós ficamos por aqui. Então, Débora... É isso, Miranda, eu gostei da tua curiosidade, foi interessante. Não, eu já sabia, não vale mais. Ok. que não sei o que. Por acaso toda a gente sabia que não sei o que faz a luz ficar azul. Então, malta, não esqueçam de nos seguir nas nossas páginas do Facebook, do Instagram, do YouTube. E é isso aí, a gente volta amanhã. Tchau. malta. Valeu, Débora e meu amigo Miranda. Débora com as suas curiosidades. E Miranda sempre com essas curiosidades aí intelectuais, né? Muito top. O nosso Você Sabia, sempre trazendo algo em especial aqui para os jovens aprenderem ainda mais. Você que acaba de sintonizar na Hora da Juventude Moçambicana, hoje o assunto é cansado de viver. Eu quero me dirigir a todos os que estão cansados da vida. É comum hoje vermos jovens cansados de viver, jovens que perante as dificuldades que enfrentam na vida, eles pensam que a solução é a morte, é sumir, é desaparecer. Sabe, quando eu vejo uma história de superação, eu fico tão feliz porque ali aquela pessoa não se entregou a tudo aquilo que conspirou ou contribuiu para que ela desistisse de algo ou desistisse até da própria vida. Tem que se superar, jovem. Não desista. Eu estou a dirigir-me a você que foi abandonado pelos seus pais, a você que sofreu uma rejeição, a você que foi abusado. Sim, eu sei que o abuso nos marca, mas não é o fim. Seja qual for a situação que você está a enfrentar agora, não é o fim.
Não pensa assim, vou desistir, vou desaparecer, vou sumir. Eu vou falar forte no nosso programa de hoje desse projeto aqui muito interessante que nós temos, que tem ajudado muitos jovens a superar. Ele tem um lema, né? Não te julgo, te ajudo. E nesse exato momento não estou aqui para te julgar, mas sim para te ajudar. E nós vamos te ajudar a superar essa angústia, essa depressão, esse pensamento de morte, enfim. Daqui a pouquinho, o Jaime, meu convidado de hoje, e a Rihanna também, nossa convidada de hoje, vão contar suas histórias. Como superaram esses pensamentos de morte, essas vontades de sumir, de desaparecer, que realmente é muito comum, infelizmente, a muitos jovens. Não sai daí não, eu vou a um rápido intervalo, nosso programa está muito top. Olha, nós fomos nos Caminhos de Ferro, fazer uma matéria muito top lá, e você vai gostar muito. Não sai daí não, e vamos abordar mais a fundo esse assunto de hoje, aqui na nossa Hora da Malta. Cansado de viver? Não, eu não estou cansado de viver. Mas esse é o nosso assunto de hoje. E eu sei que muitos, infelizmente, estão cansados da vida, né? Mas por que a juventude atualmente está cansada de viver? Segundo pesquisas da OMS, Organização Mundial da Saúde, 60% dos suicídios a nível mundial são cometidos por jovens. Como é que pode isso? Você sabia que a cada 40 segundos acontece um suicídio? Cada 40 segundos. Esse tempo que eu já falei aqui consigo, já se passaram 40 segundos. E uma pessoa já tirou a própria vida. Outrora, antes da pandemia, eram 800 mil, em torno, né, segundo pesquisas, em torno de 800 mil pessoas que cometiam suicídio por ano. Após a pandemia, esse número já está chegando, já está a atingir 1 milhão. Sabe lá o que são 1 milhão de pessoas tirando a própria vida, desistindo? E desses 1 milhão, podemos dizer assim, 600 e poucos mil, são jovens. Jovens. O jovem que é a força, que é o vigor. O nosso país aqui no continente africano, infelizmente, está com índices também elevados de suicídio. Moçambique é um dos países líderes no ranking do suicídio. E o nosso país é maioritariamente jovem. Então, jovem, você pensa em tirar a própria vida, por quê? Qual é a situação? Você sabia que essa ideia aí pode mudar? Você pode matar essa ideia? Sabia disso? Jaime é o nosso convidado de hoje e ele vai nos contar essa história. Bom, Jaime, eu já entendi nos bastidores aqui que tudo começou com a rejeição dos seus pais. Teus próprios pais não lhe aceitaram, né? Explica para nós essa história. Seja bem-vindo à Hora da Malta. Isso mesmo, pastor. A minha história começou tudo quando a minha avó, ela disse que, quando eu pedi ela o valor de chapa, ela disse que porque eu estava lá a perturbar se os meus pais me abandonaram. Aquilo ficou na minha mente. Aquilo me perturbava sempre. O meu pensamento era: os meus pais me abandonaram, meus pais me abandonaram. Fui crescendo assim mesmo, com aquele pensamento: os meus pais me abandonaram. Eu nunca mais quis ver os meus pais, e aquilo me doía. Sempre que eu via, sempre que eles vinham, eu sempre pedia para ir para outro lugar. Aquilo me doía ver os meus pais, não falar com eles, por causa daquilo que a minha avó me disse, que eles me abandonaram. E foi quando conheci uma moça. Eu fui falar com essa moça e a moça negou, me rejeitou. Aquilo foi como se fosse um gatilho para mim. E eu comecei dali mesmo, nunca mais saía de casa. Eu sofri, fiquei uma semana dentro de casa, sem querer comer, sem querer falar com ninguém. E foi assim mesmo. Aquela semana acabou, foi quando eu pensei: não, se os meus pais me abandonaram, ninguém quer ficar comigo, por que eu vou viver? Qual é o sentido, qual é o motivo de ainda estar vivo? Então, fui comprar a Tex. Só que eu havia parado num lugar que não estava estável. Quando eu queria tomar o Ratex, aí eu caí, não cheguei a tomar. E pronto, acabou aquilo. Outro dia foi quando, da segunda vez, fui numa árvore, tentei me enforcar.
E a minha avó disse, por que você está fazendo isso? Eu disse, se dizem que os meus pais me abandonaram, ninguém quer ficar comigo, qual é o motivo de eu viver? Foi com aquilo, fui crescendo com aquilo, me perturbava, doía no coração, sabia que ninguém queria ficar comigo. E os meus pais me abandonaram. Foi quando me convidaram para participar num dos encontros jovem da FJU. E com aquilo, sábado a sábado, ia lá. Então, graças às palestras e os encontros da FJU, hoje, pastor, eu sou uma pessoa que já não tem desejo, já não está mais cansado de viver. Eu tenho prazer em estar vivo, pastor. E, assim, hoje, eu sou uma pessoa que já não precisa mais de ninguém para ser uma pessoa feliz. Já não precisa mais de ouvir as pessoas, de ficar com as pessoas. Eu sozinho já me sinto feliz, completo, com Deus. E essa é a minha história, pastor. Que história forte, Jaime. Muito obrigado por partilhar conosco isso. Quer dizer, a rejeição dos próprios pais, pai, mãe. Por isso que num dos programas que nós fizemos aqui, nós abordamos essa relevância, essa importância que a família tem, o pai tem, a mãe tem. E quando o pai abandona o filho, rejeita o filho, isso causa traumas. O Jaime ia contar a sua história, eu fiquei aqui a pensar, né? Os pais rejeitaram, então aquilo ali ficou dentro dele. Aí, olha só como é interessante a coisa, né? Ele foi ter com uma menina a dizer, né? Pedir lá para namorar com a menina, e a menina, ao rejeitá-lo, pronto, ele associou a rejeição do pai, associou a rejeição da moça e falou, pronto, eu não presto para viver. Olha só, tentou com Ratex, tentou com tanta coisa. Graças a Deus o Jaime está aqui hoje para nos contar essa história, provando que é possível viver e ser feliz. Você vê hoje o Jaime sorrindo, hoje o Jaime contando essa história de uma forma diferente, né? Hoje tem um gosto pela vida. É isso que nós queremos trazer nesse programa de hoje, mostrar-lhe que vale a pena viver. Então vamos combater essa ideia, vamos tirar essa ideia ruim e vamos fazer valer a pena esse lema de que viver é a cena, sabia disso? Daqui a pouquinho eu vou falar forte sobre isso aí. Nós tivemos um grande evento no ano passado e levamos esse lema para a juventude moçambicana e eu quero levar esse lema também no decorrer dessa programação. Eu vou a um rápido intervalo, não saia daí não, tá bom? Já já eu retorno, dando continuidade à Hora da Juventude Moçambicana. Até já. A Hora da Malta, sempre para a juventude, para a família, para todos que estão sintonizados nessa hora na Eco TV. É sempre uma alegria enorme chegar à sua casa para levar-lhe o que é bom, o valor das coisas boas. Nós temos trazido esse programa aqui com todo carinho para a juventude moçambicana. Bom, os nossos jovens são muito talentosos, né? Estamos a falar hoje sobre o cansaço da vida, o cansado de viver. Porém, agora eu quero compartilhar consigo um quadro muito top que nós trazemos num dia como hoje. É o Moço Tour. Temos viajado aí por Moçambique, conhecendo lugares diversos, curiosidades, coisas boas, a beleza do nosso país. Não saímos de Maputo hoje. Estamos aqui mesmo em Maputo e fomos lá nos Caminhos de Ferro, né? CFM. Fomos conhecer um pouco a história. Tivemos um guia aqui que nos acompanhou. Olha, foi muito top esse passeio e eu quero compartilhar com todos vocês. É o momento do Moço Tour aqui na Hora da Malta. Olá, malta! Estamos aqui para mais um Moço Tour nos Caminhos de Ferro de Moçambique. Iniciamos hoje uma série do historial dos CFM. Na oportunidade, iremos visitar o seu respectivo museu. Venham comigo! Ainda
Ainda na entrada podemos ver que pessoas podem viajar para diferentes pontos da província de Maputo, como o exemplo de Goba, Maracuíne e Manhissa, até fora do país, na vizinha Suazilândia. Mais informações sobre essa abordagem poderão ver na próxima etapa da nossa série. Estamos aqui na entrada do Museu do CFM, onde podemos descobrir que o museu foi inaugurado por Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, a 11 de junho de 2015. Vem comigo descobrir o que o museu tem a nos oferecer. Ainda na entrada do museu, podemos ter um panorama geral daquilo que é a sua planta através de uma maquete e uma tela interativa que conta o seu historial com mais detalhe. Os caminhos de Faro atravessam 3 séculos de existência no país. Neste mural, podemos ver a linha do tempo do seu historial desde 1895 até os dias atuais. Então, esta sala nós chamamos da sala dos relógios das estações. Então, como podem ver, aqui temos vários tipos de relógios. Por exemplo, temos este relógio. Este relógio, para poder funcionar, tem aqui um pêndulo. Então, isto aqui tem que se abrir e muitos deles tem que se dar uma corda. Então, esses relógios, por exemplo, a maior parte não estão em funcionamento por conta das próprias peças. Isso porque o fabricante já não temos um fabricante das peças dos relógios. Então, deste lado nós temos a sala do chefe da estação. Essa é a estrutura de como é que a sala do chefe da estação estava composta nos anos passados. Por exemplo, na sala de estação nós encontramos um livro onde o chefe da estação poderia fazer o registro. Por exemplo, no caso de uma locomotiva, para um comboio poder sair, tem que receber ordem do chefe da estação. O chefe da estação é que dá o comando. Por isso que nós temos uma sala de controle de todas as locomotivas que nós encontramos aqui expostas. Por exemplo, cada locomotiva que sai aqui, o chefe ele registra o número. Imaginemos, uma locomotiva sai, por exemplo, para Boane. Então, pode ser locomotiva 200. Se aquela locomotiva que foi para Boane está para voltar, agora fica 201. Então, ele passa a assumir um outro número. Então, temos aqui esta máquina que era usada para escrever. Então, o chefe da estação usava esta máquina para escrever. Para além disso, encontramos aqui alguns telefones para o chefe poder se comunicar com as outras estações. E temos o datador. O que é datador? Por exemplo, nos autocarros nós somos dados bilhetes. Naquela época nós não tínhamos esses bilhetes eletrônicos e nem tínhamos muitas gráficas. Então, este aparelho, este artefato, era usado para marcar a data. Então, colocava-se o artefato e ele marcava a data nos bilhetes. Então, era assim que era feito. E deste lado encontramos esta máquina calculadora. Então, o chefe usava esta máquina para poder calcular. E óbvio, tratando-se de sala de chefe, o chefe precisava de uma musiquinha, por isso temos ali um rádio, funciona, só que capta onda média. Pode-se apreciar ainda vários artefatos usados para a construção e manutenção das linhas férreas, como carroças de bombeiros, extintores, motociclos, balanças de pesagem de carga e ainda miniaturas de comboios antigos. Vamos ter agora uma explicação de como funcionavam e como eram os comboios. Do material circulante ou das locomotivas. Por exemplo, temos esta locomotiva. Esta é uma locomotiva a vapor. Para poder circular essa locomotiva, tinha que se ter carvão, água. Então, o que acontecia? Tinha que se colocar água e, na medida que a água fosse fervendo, essa água produzia
digamos, vapor. E esse vapor fazia essa locomotiva funcionar. Por exemplo, esta locomotiva esteve em circulação em Xai-Xai, esta locomotiva. Então, produziu uma energia e veja que para regular a velocidade era necessário controlarem a quantidade da lenha ou do carvão. Se a lenha ou a quantidade fosse maior, a velocidade aumentava, então tinham que regular essa questão. Do outro lado, por exemplo, deste lado nós encontramos o forno ou a fornalha. Então aqui onde era colocado a lenha, carvão, então controlava-se deste lado, E este lado é um reservatório de água. Por quê? Porque existem alguns sítios ou durante o percurso onde não tinha rios. Então, a locomotiva tinha que ter um reservatório, tanto de água e tanto de lenha ou carvão, para poder pôr a locomotiva em funcionamento. Com a Revolução Industrial, temos esta uma das primeiras locomotivas, e com a evolução encontramos esta a diesel. E esta é usado em lacratória, é usado para fazer manobras. Vejam que a parte, entre aspas, traseira ou a parte frontal, verão que não há muita diferença, nem sabe distinguir onde é que é atrás e onde é que é frente. Isso porque é um aparelho de manobra. Chegamos ao fim de uma juntora aqui no Museu do CFM. Ficou curioso? Espere por nós na próxima etapa aqui nos Caminhos de Ferro de Moçambique. Mostur, Maning Nice, né? Olha, quero agradecer a toda a direção da CFM que nos cedeu esse espaço ali no museu da CFM, né? E o senhor Lucas, que foi o guia, né? Isso mesmo, o senhor Lucas ali, obrigado por nos permitir esse passeio Maning Nice. No Mostur, nós conhecemos um pouco das diversidades do nosso país, afinal de contas, o nosso país é muito rico e muito belo. E continuando o nosso assunto, cansado de viver, minha convidada hoje é Rihanna. Tudo bem, Rihanna? Tudo. Hoje bem. Hoje bem. Não é? Agora, Rihanna, você também esteve cansada de viver, se enquadra nesse tema. Sim. E aí, nos conta aí essa história. Por quê? Tão jovem, tão cansada de viver? Então, tudo começa na minha adolescência, posso assim dizer. Bem, desde criança eu já vinha tendo alguns problemas psicológicos, mas tudo piora quando os meus pais se separam. Porque desde o momento que eles se separaram, eu percebi da parte dos dois que eles estavam mais interessados em ficar com os bens, porque eles haviam adquirido bens juntos. Então, naquela disputa toda, eu e minha irmã ficamos de lado e eu já vinha tendo problemas, como eu disse, emocionais também. Então, aquilo foi piorando, porque eu não recebia a atenção dos meus pais como antes recebia. Então, comecei a me sentir muito sozinha, comecei como é que eu posso dizer? Comecei a desenvolver mais, porque eu já vinha tendo depressão, só que de uma forma não era tão agressiva assim como tornou-se depois que os meus pais se separaram. E não, depois disso, eu lembro-me que comecei a me isolar das pessoas, eu não queria ficar com muita gente, comecei a ficar meio antissocial. E dentro de casa
Eu era várias coisas, porque eu tinha problemas também como é que eu posso dizer? Eu tinha problemas de bipolaridade. Uma hora eu podia estar calma, no outro segundo eu ficava muito agressiva, eu discutia muito com meu pai, discutia muito com minha irmã. E eu não queria saber de escola, porque ao passar do tempo eu fui perdendo a vontade de viver, eu não queria fazer mais nada, não queria estudar, não queria sair, só queria ficar no meu quarto, na maioria das vezes a dormir, porque quando começou o cansaço emocional, o desgaste emocional, afetou também a minha vida física. Eu não fazia muita coisa, só ficava no quarto, na maioria das vezes eu sempre estava com sono. Eu dormia muito tarde, porque no período das 23 à meia-noite eu não conseguia dormir, porque tinha alguns tormentos. Era atormentada, era perturbada. Então, quando eu conseguia dormir, eu acordava um pouco tarde e já cansada. Na maioria das vezes, eu não ia à escola, dava desculpas para meu pai, dizia que estava com dores, para não poder ir à escola, porque eu não queria ver ninguém, queria ficar sozinha. E eu me sentia muito... Não via sentido para viver. Eu não queria fazer nada e estava sempre cansada, respondia mal a todos, respondia mal para o meu pai, para minha irmã. Qualquer um que tentasse chegar perto de mim já saía arrependido, porque eu não era uma pessoa assim, sociável, eu não conseguia conversar com ninguém. E sempre que eu ficasse sozinha, eu tinha vários pensamentos. E um deles era o de morte, porque me via na mente, porque eu achava que ninguém gostasse de mim. Na minha mente todo mundo me odiava, quando na verdade o problema estava em mim. Então na minha mente vinha a seguinte questão: do que adianta eu estar aqui viva se os meus pais nem sequer prestam atenção para mim, se os meus pais nem sequer estão nem aí para mim, eles só querem brigar comigo, as pessoas me odeiam. Então eu comecei a pensar, por que não acabar com tudo? Porque eu não tinha assim, não via nesse caso, sentidos para continuar a viver, mas na verdade eu tinha. E foi passando o tempo, várias vezes eu pensava sobre, mas nunca tive coragem para tentar. E, bom, o meu tormento terminou quando eu conheci o Senhor Jesus. Segura, Ariana, que você já vai continuar essa parte, mas você ouviu e prestou atenção em tudo que a Ariana falou? Eu tenho a certeza que muitos jovens se identificaram nisso, porque começa assim um conflito interno, mental, psicológico. Quantos jovens hoje também são bipolares, mudam de humor a cada momento, a cada instante. Eu conversei com uma jovem uma vez que falou assim: olha, eu tenho uma colega que ninguém entende ela. Ela chega bem humorada e tal, de repente está querendo bater todo mundo, de repente está chorando, de repente quer sumir, de repente sai da sala e as pessoas dizem: ih, essa daí é doida, é maluca. Coitada. Acho que as pessoas pensam isso de você que me acompanha, que também se enquadra nisso. Mas nós sabemos que não é questão de loucura, é questão de uma ajuda que você precisa. E daqui a pouquinho você vai entender como a Ariana mudou, porque se ela mudou, tem jeito para você também. Eu vou a um rápido intervalo. Na volta, a Ariana vai falar um pouco mais da sua transformação e voltamos juntos aqui na Hora da Malta. A Hora da Malta hoje traz um assunto interessante: cansado de viver. A Ariana está aqui comigo e também em alguns momentos se sentiu assim, né? Sim. Cansada de viver, tinha problemas psicológicos, tinha depressão, tinha pensamentos, né, de morte. Só tem um ponto: você citou que você chegava a pegar lâmina para tentar se cortar. Sim. Nunca conseguiu fazer isso, né? Não conseguia. Não conseguia. Não conseguia. Ainda bem. E eu sei que tem muitos jovens que querem, mas não conseguem. Na verdade, você não quer cortar os teus pulsos. Você quer tirar essa dor, esse vazio. Rihanna, como é que tudo mudou? Tudo mudou quando eu conheci o Senhor Jesus. Com Ele, eu entendi que eu não tenho por que sofrer, não tenho por que me castigar, porque aquilo era um castigo para mim. A minha mente, quando eu ficava sozinha, a minha mente era como se fosse, não sei nem como explicar, mas era um terror. E com o Senhor Jesus eu entendi que eu não tenho por que sofrer, eu não tenho por que chorar, não preciso me matar, porque tudo aquilo que eu queria, tudo aquilo que eu procurava, o vazio que eu tinha, o único que podia e preencheu foi Ele. Então, desde o momento que eu conheci o Senhor Jesus, eu me tornei uma outra pessoa.
Hoje eu sou uma jovem feliz, tenho prazer em viver, tenho vontade de viver e tenho sonhos, porque antes eu não tinha sonhos. Eu vivia a esperar do último dia. Não tinha nenhum sonho, não tinha perspectivas, mas hoje eu tenho. Isso é tão importante frisar, porque quando o jovem não tem sonho, não tem perspectiva alguma, é onde entra esse cansaço. O jovem acorda desanimado, acorda desmotivado. Você acorda assim? Não. Acorda com motivação, né? Eu acordo com uma agenda já feita. Isso, exatamente. É até bom frisar isso, porque tem jovem que só vive, acorda para viver, acorda para a vida empurrar a ele, né? Mas não, jovem, tem que acordar com metas, não é? Com objetivos, com planos, com ideias, tá entendendo? Isso vai fazer toda a diferença. E hoje, Ariana, você faz parte do projeto Help, né? O que significa isso? O projeto Help, como o nome já diz, o projeto quer trazer ajuda, quer trazer um help para aqueles que estão a precisar de ajuda, os que, por exemplo, se identificaram com a minha história. Nós queremos abranger essas pessoas que sofrem com depressão, com ansiedade e com vários outros transtornos, que pensam que a única solução é morrer, mas na verdade não é. Então, nós queremos ajudar essas pessoas, mostrar que assim como houve solução para mim, há para todos aqueles que sofrem e que, de certa forma, aceitando o Senhor Jesus, elas podem encontrar o preenchimento do vazio que elas carregam. É isso mesmo, né? Ariana, muito obrigado por estar aqui, tá bom? Volte mais vezes à Hora da Malta, trazendo mais novidades do projeto Help. E hoje está bem, né? Sim, hoje estou bem. Aos sábados tem estado conosco? Sim, todos os sábados. Que bom. Como é que é o Encontro Jovem para você? É uma escola. É uma escola e não posso faltar. É isso aí. É impossível faltar. Então faz o seguinte, você vai convidar eles para o Encontro Jovem, fechado? Olha aí para a câmera ali e convida a Malta para o sábado. Vamos lá. Então, pessoal, como ele já falou, eu quero convidar-vos a todos nesse Encontro Jovem. É impossível a pessoa entrar no salão para participar do encontro e sair da mesma maneira. Há sempre uma mudança no interior. Então, quem vem nunca se arrepende de vir. É isso aí, olha, essas são as nossas imagens do Encontro Jovem, sempre estamos com os jovens ali, é muito nice ter essa família. Ariana, valeu, volta mais vezes, tá bom? Obrigada. E você pode participar desse Encontro Jovem aqui no Cenáculo Maior. O Universal nos cede esse espaço para realizarmos esse encontro com a juventude moçambicana, pontualmente às 15. Sábado sim, tem esse encontro especial. A Ariana frisou sobre o projeto Help. Eles têm uma página no Facebook, que é o Help FJ Moçambique. Eu estava aqui há pouco a ver um pouquinho das atividades que eles têm realizado. O projeto Help, esse projeto muito top que nós temos. Olha só algumas atividades que eles realizaram recentemente. Eu venci o alcoolismo. Vários jovens estiveram aí nas ruas da cidade de Maputo, conscientizando os demais jovens contra o alcoolismo. Essas imagens que você vê aí são dessa atividade que o projeto Help realizou. Teve essa atividade que eu gostei tanto, chamada O Abuso Não Tirou o Teu Valor. Muito interessante. Foi feita essa atividade e a outra, se você não se sente amado, abraça-me. Os jovens foram lá para dar um abraço aos outros jovens. Aqui até me deram um feedback, teve jovens que se emocionaram, porque nunca tinham recebido um abraço assim. Foi muito top essa atividade. Então, de parabéns ao projeto Help, esse projeto maravilhoso que nós temos dentro da FJO. Agora, viver é a cena. Tivemos um evento muito top, onde lançamos essa música. Eu quero compartilhar momentos especiais desse evento com todos vocês. E fica aí uma dica muito top em cima desse lema Viver é a Cena. Acompanhe. Viver é a cena ou não é? Então quero ver vocês todos já saírem do chão. Vamos lá. Viver, meu bradeia. Ei! Ei! Viver, meu bradeia, a cena. Ei! Viver... Quero ouvir! Viver, meu brother, a cena. Mãos no alto assim, vamos lá! Viver, meu brother, a cena. Vai viver é a cena, pá! Ei! 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 Dizem que a alegria vem da barriga. Viver, sorrir ou chorar são coisas da vida. Ei, e quem é lutador sempre vence na vida. De novo, e quem é lutador vence na vida.
kukomba akuhanya. Hey, ni matakele yako. Hey, hakuna makanika makuna jibagelu luana. Kuniku taka, ewe, kuniku kwata, kuniku taka, kuniku kwata, kuniku taka, kuniku kwata. Yeah, viver. Ele. Viver. De uma maneira. Hey, a cena. Eu quero ouvir esse lado, vamos lá, breakdown, vai! Viver meu brado é a cena. Vamos lá. Viver meu brado é a cena. Aqui no meio, viver meu brado é a cena. Quero ouvir, ó. Ei, viver meu brado é a cena. Esse lado, viver meu brado é a cena. Viver meu brado. Agora todo mundo junto, vamos lá, let's go. Viver meu brado é a cena. Ele. Vale a pena. Viver meu brado. Os passos. Viver meu brado é a cena. Aqui, todo mundo. Vale a pena. Viver meu brado é a cena. Kuniku taka, let's go. Kuniku taka, kuniku kwata, kuniku taka, kuniku kwata, kuniku taka, kuniku kwata. Hey, kuniku taka, kuniku taka, kuniku kwata, kuniku taka, kuniku kwata, kuniku taka. Agora vamos lá. Então viva Happy Bar. Happy Bar. Viva Happy Bar. Happy Bar. Viva Happy Bar. Happy Bar. Viva Happy Bar. 3, 2, 1, let's go. Viver meu brado é a cena. Vale a pena. Viver meu brado é a cena. Ele. Vale a pena. Vida. Hey. Vale a pena. Viver meu brado é a cena. Vale a pena. Viver meu brado é a cena. Hey. Vale a pena. Então viva Happy Bar. Viva Happy Bar. Happy Bar. Happy Bar. Viva Happy Bar. Happy Bar. Happy Bar. Agora viva Happy Bar. Viva Happy Bar. Happy Bar. Happy Bar. Viva Happy Bar. Viva Happy Bar. 3, 2, 1, viver. Viver meu brado é a cena. Ele. Vale a pena. Viver meu brado é a cena. É a cena. Vale a pena. Viver meu brado é a cena. Vale a pena. Viver meu brado é a cena. Vale a pena. Viver meu brado é a cena. O quê? Vale a pena. Viver meu brado é a cena. Yeah. Vale a pena. De uma maneira feliz. Thank you, Mega Helper. Olá, galera! Então, eu tentei me suicidar, né? Porque meus pais não gostavam de mim, né? Então, eu achava que ninguém precisava de mim, eu não precisava de ninguém. Eu era uma pessoa que sorria para todo mundo, mas no final era uma pessoa triste e vazia. Eu acordava muitas vezes de noite para chorar, muitas vezes para me lamentar e perguntar a Deus por quê que os meus pais não gostam de mim, por que eles não me criaram. Primeiro, eu tentei o suicídio 3 vezes. A Mary tentou o suicídio 3 vezes, ok? Nunca deu certo. Da primeira vez tentei com comprimidos. Com comprimidos, não deu certo. Me atirar de um flat. Um flat? Um prédio, né? Ah, prédio, exato. Ok. E a terceira vez foi tomando produto de cabelo. Então, isso acabou se tornando um vício. Eu sempre fazia. Às vezes era por necessidade ou porque as marcas já estavam a sarar. Eu não gostava de ver meu braço limpo. Então eu cheguei a esse ponto de querer ver meu braço cheio de marcas. Eu, às vezes sentia aquele vazio, eu ia para a escola, eu precisava me cortar. E no final eu não podia usar roupa de manga curta, né? Eu tinha que sempre estar de blusão. Para poder fechar as marcas. E Exatamente. como é que conseguiste achar a solução? Então, eu tive um mega help. Eu cheguei, eu já era da igreja. Okay. Pode falar para eles, eu já sei que você está bonita até, fica à vontade. Eu era da igreja, eu era da FJU há muito tempo, desde os meus 5 a 6 anos de idade. Mas isso não impediu com que eu saísse, experimentasse um pouco do mundo e acabasse entrando em depressão, porque
na verdade, o mundo, né, não tem nada de bom de oferecer. Então, eu conheci o HELP, né? Não, eu já conhecia, mas dessa vez foi assim, eu voltei a conhecer o HELP. E eles me ajudaram, não me julgaram, porque eu achava que se eu contar meus problemas para alguém, iam me julgar, porque muitas das vezes a depressão é tido como é que se diz? A pessoa não tem... É frescura. É frescura. Exatamente. Eu até costumo dizer o seguinte, depressão é frescura. É um porque não tem jeito, não é verdade? Exatamente. E hoje estás feliz. Tô a ver. Uma salva de palmas ali então para Merly. É amigo, fica a dica, fica a dica. Em cima desse lema que você curtiu aí, a nossa dica tá aí. Viver é a cena. Estás cansado de viver? Ah, meu caro, não fica a alimentar essa ideia, meu bro. Viver é a cena. É bom viver, é bom ser feliz. Foi bom ver o Jaime hoje transformado. Foi bom ver a Rihanna hoje transformada. E tantos outros jovens que têm sido transformados. Se eles conseguiram, você também pode conseguir. Então essa é a nossa dica de hoje. Vamos matar essa ideia do suicídio, da morte, dos pensamentos negativos. Elimina, corta, atira essa ideia e lembre-se disso, viver é a cena. Esse foi o nosso programa super especial de hoje. Tudo de bom para si e para toda a sua família. Amanhã retornamos pontualmente nessa hora, aqui na Hora da Malta. É violão, Oluwari é violão. É violão, Oluwari é violão. Assim começa a minha história, essa é a minha história. Eu era um cara tão perdido, mas mudei. Vivia uma vida louca, mulheres e bebidas e drogas. Fumava todos os dias à toa, mas mudei. Igreja e Deus pra mim não me importava, não. Perdi todos os valores na sociedade. Cheguei a pensar que era o fim, mas Deus mostrou que não era assim. Até que um dia conheci a força, só ouvi. Me receberam com amor, resgatei os meus valores, me mostraram o caminho da felicidade para sempre. Hoje sou abençoado com o Pai lá do céu. Tenho a vida transformada, É violão, Oluwari é violão. 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 Eu também tenho a minha história, e assim foi a minha história. Eu também estava tão perdido, mas mudei. Fumava, enganava e roubava para todos. Falava, insultava, não importava a família. Amigos, vizinhos, família, mentia para todos. Na zona falavam de mim, toda a família se afastou de mim. Até que um dia conheci a força, só ouvi. Me receberam com amor, resgatei os meus valores, me mostraram o caminho da felicidade para sempre. Hoje sou abençoado com o Pai lá do céu. Tenho a vida transformada, É violão, Oluwari é violão. É violão, Oluwari é violão. É violão, Oluwari é violão. É
Eviodo, Oluwari Eviodo, 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 Tamlanzela, Nandisuti Tamlanzela, Tamlanzela, Nandisuti Tamlanzela, Tamlanzela, Nandisuti Tamlanzela, Tamlanzela, Nambi soti gandam la